e no dia 21 de abril de 2014 ele foi posto em liberdade e, diferente de 98% da população carcerária que sai pior que quando foi preso, o Marcelo iniciou uma virada em sua vida. Nos anos de presídio, ele desenvolveu um mindset de crescimento e força de vontade e foi em busca do seu sonho de criança, que era ser um empresário. Foi o início da virada, né, Marcelo? E aí eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu projetei na minha mente ao longo desses anos e agora eu vou fazer o que realmente eu preciso fazer, que é o que realmente eu decidi. E aí com uma moto, como é que foi? Você foi fazer transporte, né? A moto eu já tinha perdido na época que eu fui preso. Aí eu saí, eu tinha casa, tá? Eu tinha casa quando eu saí. O que eu fiz? Vendi a casa, porque eu precisava de uma grana para me recomeçar, né? Para totalmente um recomeço, né? Porque eu costumo dizer que nesse período na prisão, eu vejo muitas pessoas falando, eu quebrei, minha empresa quebrou, eu comecei do zero, eu quebrei tantas vezes. Costumo dizer que existe uma forma de você quebrar normal, que você quebra a sua empresa, o seu negócio financeiramente, existe a forma de você quebrar apoteoticamente. Eu quebrei apoteoticamente. Eu quebrei financeiramente, eu quebrei espiritualmente, teve um momento que eu perdi a fé, eu quebrei tudo. Eu me sustentava e vivia com aquilo que o sistema me podia fornecer, tá? Então eu digo que eu quebrei apoteoticamente, eu quebrei por inteiro, por completo, ser humano e negócio. E aí eu vendi a casa por um valor um pouco mais baixo, porque eu precisava de dinheiro rápido, consegui fazer uma reserva para mim viver por um certo tempo, não tinha custo, não tinha padrão de vida nenhum. Eu saí, se eu tivesse uma marmitex, um pãozinho com manteiga para me comer igual eu estava comendo na cadeia, tá ótimo. Porque eu tinha liberdade, direito de ir e vir, coisa que na cadeia não tinha. Nada melhor, então, esse valor, né? Exatamente. Então, a princípio, eu não tinha custo. Aí, o que eu fiz? Conversei com um amigo e esse amigo me deu uma luz. Ele falou, cara, ele era muito rico quando eu conheci ele. Ele teve transportadora, teve outras empresas. Quando eu procurei, ele estava quebrado. Eu falei, cara, como assim você quebrou? Ele falou, isso não me abala. Aprende uma coisa. Ele me falou uma coisa que foi uma sacada assim, que isso eu vou levar para a vida. Ele falou assim, a minha conta bancária, a minha riqueza não estava na minha conta bancária, no meu patrimônio, na minha empresa, nos meus empreendimentos. Não. A minha conta bancária não. A minha riqueza está na minha mente. Isso aqui ninguém vai tirar de mim. Aí eu entendi. Aí você se inspirou nele. Eu me inspirei nele. Ele foi um mentor pra mim. Na época eu nem sabia o que era mentor, mas ele foi um mentor pra mim. E aí eu fiz uma auto-reflexão. Eu falei, bom, se a minha riqueza tá na minha mente, ninguém tira isso de mim. Eu já tinha percebido isso na prisão, que ninguém podia aprisionar isso. Então também não importa de onde eu venho. Importa pra onde eu vou. E aí diante disso, foi quando ele me deu uma luz. Ele falou, cara, começa a prestar atenção, estudar um pouco sobre transporte terrestre. Eu já tive transportadora e tal, me dei muito bem com isso. Mas, cara, é o que movimenta o Brasil. É o transporte terrestre. Caminhões pequenos. Eu falei, cara, é isso. Eu não preciso de muito... não preciso me explicar muito. Falou, pronto, peguei. Aí eu fui, tava com a grana da casa, comprei um caminhão. Comprei um caminhão, a princípio carga seca. Carga seca é uma área muito disputada, né? Não tava dando muito certo. Falei, cara, será que é isso mesmo? Coloquei um motorista para trabalhar e fiquei só administrando. E aí eu conheci um cara, através de um amigo, que falou que tinha acabado de comprar uma operação numa empresa grande de produtos alimentícios, que ele trabalhava com caminhões frigoríficos. Aí eu falei, cara, se amanhã eu tirar meu caminhão de onde ele tá e mudar o modelo de carga seca para transporte frigorífico, colocar um baú e uma máquina frigorífica, você me dá uma oportunidade, você agrega meu caminhão dentro dessa empresa? Ele falou, claro! Eu falei, então tá bom. Uma semana depois eu já liguei para ele e falei, cara, eu tô com meu caminhão pronto. Tô com meu caminhão pronto, tô com o motorista, você agrega meu caminhão? Eu agrego. Quando eu coloquei lá, eu já senti a diferença de trabalhar com carga frigorífica. E eu vi que o negócio era acelerado mesmo, não ficava parado no caminhão. Eu falei, é aqui. Mas muita coragem, né? Porque era o dinheiro da casa. Sim, era a única coisa que eu tinha. Então, e aí, né? Então precisa de também muita coragem para empreender, para ser empresário, porque é o dinheiro da casa. Aí fica, é o meu lar. Como é que eu vou pôr num negócio se não dá? Mas foi. Foi porque foram vindo eu os acreditei em mim.
Sim. E foram 12 funcionários, depois 10, então 10 Sim. famílias com você. E aí foi fluindo, foi melhorando, foi alcançando, e aí eu fui adquirindo mais, de um foi para 2 caminhões, 3 caminhões, 4, 5, 6, 7, bati em 12. Depois fiquei com 10, enfim. Isso se passou por 4 anos mais ou menos. Só 4 anos, 10 caminhões foram indo. Em 4 anos. Rápido. E aí, após 4 anos que eu tinha ganhado a liberdade, nesse meio termo eu conheci uma pessoa que também tem muita participação nessa minha melhor versão, tá? Nessa minha transformação, que hoje é minha esposa, tá? Amo muito ela. Anteriormente eu tive outros relacionamentos que eu tive 3 filhos. Eu tenho um filho de 17 anos e 2 de 10, um menino e uma menina, que são de outro relacionamento. E aí, após 4 anos depois da minha liberdade, eu tinha um relacionamento que eu sempre quis ter. Eu morava na casa que eu queria morar. Eu era um super-herói para meus filhos. Meus filhos, o maior foi tricampeão paulista de jiu-jitsu. O menino de 10 é jogador de futebol. A menina hoje ela é escoteira. E aí a minha empresa, 4 anos depois, um ex-presidiário sustentava aproximadamente 10 famílias, 10 colaboradores, através aí da Bianchini Transportadora. Foi um sonho realizado. O meu sonho de criança, o meu sonho de criança de ser empresário se tornou realidade. E aí foi quando que eu criei a Bianchini Transportadora. E aí, por enquanto, a gente vê, né? As coisas ruins que acontecem com a gente, a UTI, a cadeia, e aí a decisão que você toma a partir das coisas ruins e também os mentores, né? Aquelas pessoas antes do crime e esse empresário que você conheceu que te deu ideia, e a gente conclui que pela sua vida a importância das atitudes que a gente tem depois das coisas ruins que acontecem e a importância das pessoas que vêm falar com a gente. Exatamente. Mas a gente sabe que ainda não era isso que você queria, né? Apesar de estar aí com um padrão de vida bom, 10 caminhões e tal, tinha mais, né? Tinha mais. Ainda não era isso. Tinha mais, ainda não era isso. O que foi então? Qual a conclusão da história da vida do Marcelo Bianchini? Bom, Larissa, nesse ponto, há exatamente 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu atingi o que eu quis atingir de quando eu estava preso, tudo que eu projetei na minha mente, o padrão de vida que eu queria ter e a forma que eu queria viver, eu cheguei onde eu quis. Só que aí quando eu cheguei onde eu quis, eu falei, tá, mas e agora? A vida não pode ser só isso. Você determina uma meta, traça estratégias, chega lá, e aí? Eu podia muito bem me acomodar, viver ali no conforto ali que eu atingi, ficar na tão famosa zona de conforto, né? Me dedicando aos meus filhos, à minha família e tal, mas isso não me movia. Isso não tirava de dentro de mim o melhor que eu posso ser. Tava faltando. Tava faltando. Eu sentia a energia, as células do meu corpo todas falando vibrando. Assim. Exatamente. E aquela frase martelava a minha mente. Nunca desista de você. E eu olhava para trás, eu tinha uma vida incrível, extraordinária. Só que tem um ponto aí, Larissa. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do meu passado. Eu omitia o meu passado. Eu não honrava a minha história. Eu tinha medo de ser rejeitado. Julgamento. Pô, esse cara é ex-presidiário e tal. Não, vai saber se não tá envolvido. Vai saber se o patrimônio dele não é fruto do crime. Vai saber se ele não faz alguma coisa por trás. Então eu tinha esse receio. Porque eu convivia com empresários ali naquele meio. Eu era empresário, então eu convivia com outros meios. Eu já não tinha mais vínculo com crime há muitos anos. Eu já tinha tido essa escolha. Então, diante disso, eu via que algo me faltava para me completar, porque eu não acordava todos os dias 5, 6 da manhã querendo respirar a minha empresa, viver a minha empresa, querer ser um ser humano melhor naquilo, dar o meu melhor. Não. Confesso que tinha vezes, ai, que saco dessa empresa, nossa, quebrou mais um caminhão, nossa. Mas começou a ficar, Exatamente, mas financeiramente supria bem, ótimo. Não cheguei a ser rico, né, milionário, mas financeiramente eu atingi o que eu queria, tá? Cheguei onde eu queria, me mantinha ela, só que não me movia. Não é a questão ter, é o ser. Eu não era feliz profissionalmente, eu era realizado, mas não feliz. E aí eu comecei a pensar muito nisso. E eu comecei a falar, eu preciso definir qual é o meu propósito. E eu me fazia diversas perguntas. Qual é a minha missão aqui, nessa terra? Por
que eu existo? Por que eu tô aqui? Por que eu passei por tudo isso na minha vida? E mais uma vez a reflexão e a concentração interior. Mais uma vez, aquela habilidade que eu consegui desenvolver. E aí eu comecei a me conectar comigo bastante. E aquela frase martelava dentro da minha mente. Nunca desista de você. Nunca desista de você. E aí, qual foi o ápice? E aí nesse momento decidimos fazer uma viagem. Eu e minha esposa, só nós dois, fomos passar um final de semana em Fortaleza, no Ceará. E aí eu adoro esportes radicais, cheguei lá uma tirolesa, já quis ir, já no primeiro dia eu quebrei o fêmur. Eu não me contento de ser normal, eu gosto de esportes radicais, eu preciso realizar uma manobra e descer de ponta cabeça. A tirolesa ela era alta o suficiente, mas ela era curta para realizar essa manobra. E aí eu virei de ponta cabeça, quando eu voltei eu já estava em cima da água, entrei com as pernas abertas. E aí a minha perna bateu imagina, 85 kg numa velocidade de 60, 70, 80 km por hora. Entrei na água com a perna aberta, bateu a perna na água, minha perna ficou pendurada. Nossa. E ali foi algo muito forte. Muito forte, muito difícil. A dor, então, nem se fala. Muito pior que tomar tiro e tudo. Mas foi algo muito difícil. Só que eu vejo... Como eu acredito que nada na vida de ninguém é por acaso... Você foi tentar ver. O que isso daqui está querendo me dizer? Eu comecei a entender. Eu comecei a entender e comecei a ver, olhar para trás e ver que a vida já vinha me mandando muitos recados. Eu não estava entendendo. E aí foi muito difícil, a cirurgia foi ótima, foi incrível. Eu coloquei uma haste de titânio de 34 centímetros dentro do fêmur esquerdo. Foi excelente a cirurgia, ótimo. E aí eu precisei ficar 15 dias lá, passando por fisioterapia, para me conseguir voltar de avião e tal. Enfim, lá eu comecei a passar por um momento de reflexão. E eu comecei a enxergar a vida, olhar para a vida, para o ser humano com outros olhos. E eu comecei a ficar muito emotivo. Eu chorava à toa, assim, por qualquer coisa simples. Eu nunca fui de chorar, sempre fui meio durão, né? Mas naquele momento eu comecei a ficar mais assim, mais sensitivo. Mais envolvido. Né? Isso, mais envolvido, enxergar o ser humano com outros olhos, a vida com outros olhos, valorizar as coisas pequenas. Como, por exemplo, eu nunca tinha acordado de manhã e agradecido pelas minhas pernas. E naquele momento eu comecei a entender que esses detalhes, essas coisas simples, que ali eu precisava da minha esposa para mim andar, para mim realizar minhas necessidades, tomar banho, trocar de roupa, tudo. E aí eu comecei a valorizar as coisas simples, pequenas. Aí eu voltei para São Paulo, aí comecei a regar as plantas, comecei a cuidar mais da minha cachorra, conviver mais com meus filhos, comecei a conviver mais no momento presente com as pessoas, comecei a entender mais esse ponto. E aí eu, num certo dia, eu continuei antes da viagem, que eu comecei a pensar em propósito, minha empresa não me move, não faz eu querer ser um ser humano melhor. E aí eu sentei com a minha esposa, tomei uma decisão, sentei com a minha esposa, chamei meus filhos e falei assim...